E a aula de hoje é sobre a Oktobermense, o mês de outubro, no ensinamento do Papa Leão XIII. A todos são conhecidos os males que nós deploramos. Parágrafo 3º. A luta desapiedada contra os sagrados e intangíveis dogmas, que a Igreja guarda e transmite, a zombaria da integridade e da virtude cristã, que a Igreja defende, a trama de calúnias de mil modos urdidas, o ódio fomentado contra a Sagrada Ordem dos Bispos, e principalmente contra o Romano Pontífice, os ataques dirigidos com a mais imprudente audácia e a criminosa impiedade contra a própria divindade de Cristo, no intuito de extirpar pelas raízes e destruir a obra divina da redenção, que força alguma poderá jamais destruir nem cancelar. Aqui dá a entender claramente que ele reconhece o fim do século XIX, de seu século como um tempestuoso, mas ele sinaliza para o século seguinte, que naquela visão preternatural que deu lugar à confecção da oração a São Miguel Arcanjo, do pequeno exorcismo, fez com que visse o século futuro cronológico, temporal, não como o mundo futuro, século futuro, mas como o século cronológico, o arco de 100 anos que teria início em 1900 como o século das trevas. Só um parêntese, eu farei muitos, viu? Me perdoem. É uma triste mania que tenho, mas que não se põe a perder o nexo. Bom, é no dito século das trevas, que ele vê que Deus permite, segundo a providência santíssima, para aumentar os cuidados sobrenaturais, para fortalecer a aplicação dos remédios que foram dados por Deus. Em Fátima eles serão reforçados, e em Tui, em 1925, o ano da instituição da solenidade de Cristo Rei, do reinado social de Cristo, esse ano 100 anos, em Tui, Nossa Rainha Santíssima, a dizer dos últimos remédios, aí é coisa sobre os 5 primeiros sábados. Mas esse parêntese é interessante perceber que é sobre o tempo do século das trevas, sobre o século XX, que discorre a mais astuta, a mais engenhosa, a mais avançada manobra do inimigo para atacar a obra de Deus, sua Santa Igreja, a partir de dentro. Não é por acaso que dentro do século das trevas acontecerá o Concílio Vaticano II. Dentro do século das trevas, o Concílio Vaticano II, como obra das trevas, por essência, poderia não ter sido, ainda que não previamente, podemos dizer, proclamado como um concílio em continuidade com todos os concílios anteriores, portanto, um concílio conciliar, de proclamação dogmática e de anatematização dos fautores do erro e de condenação dos erros. É preciso dizer que, de qualquer forma, a priori o concílio poderia se vislumbrar que não seria, não creio nessa hipótese, porque creio piamente ainda que a mensagem do terceiro segredo era sobre o futuro Concílio Vaticano II, sobre a obra das trevas que produziria a maior hecatombe de almas da história da Igreja, maior do que fora o próprio protestantismo, hein? Que partiu a civilização católica europeia ao meio, mas que era declaradamente inimigo da Igreja. O problema é pôr uma facsímile aqui, desculpem minha digressão, mas está dentro, para fazermos um pouco de contexto sobre o âmbito e a atmosfera dentro da qual ele vai propor o combate. De qualquer forma, outra coisa é criar uma facsímile a outra, que substituirá a verdadeira, propondo-se às almas como se fosse ela a autêntica, e causando o maior efeito de deformação das almas, de desfiguração das almas, jamais acontecido na história. Porque pior do que tratar uma doença com aquilo que é o veneno para ela, pior tratar uma cirrose hepática do que com cachaça
que não vai tratar nada e que vai acabar de consumar o processo de fibrilização hepática do fígado, pior que isso é por um falso remédio. Dizer, tome isso que você ficará curado. E é o que fará a nova religião. A religião que nascerá entre os anos 62 e 65. O que nos trinca os ossos é que o episcopado, que ainda era boníssimo, não é que não houvesse problemas e que não tivesse um outro meio que longe do ideal da glória de Deus e do bem das almas. Mas o que nos trinca os ossos é que o episcopado, que deveria cuidar das coisas santas, da glória de Deus, da difusão de sua igreja e do bem das almas, esteja cada dia mais em estado consumado de apostasia, de traição a Deus e à verdadeira religião, e de serviço a uma outra e falsificada, que tende a, num conluio, adornamento com o mundo, facilitar o futuro, mas talvez mais próximo do que nós imaginamos, advento do anticristo. Essa é uma outra página também. Da religião adornata que copulou com o mundo, entendem? A nova e falsificada religião copulou com o mundo, e da cópula com o mundo deu a civilização deplorada, depravada e falida com a qual nós estamos nos dando. Deplorada, depravada e falida. É o que nasceu da cópula da nova religião com o mundo. Do adornamento. Que nunca se entendeu o que eles queriam definir com adornamento. É isso. Do adultério entre a igreja e o mundo, nasceu a nova religião, entre uma parte da hierarquia e o mundo naquele momento, porque agora não é uma parte, é quase que a integralidade. Tudo isso a fim de extirpar pelas raízes e destruir a obra divina da redenção. Não prevalebunte, vão conseguir? Não vão. Uma coisa é que não consigam destruir a obra em si. É como, vamos lá, paupérrimamente colocando essa analogia. É como se disséssemos, o edifício está intacto porque ele é tão sólido, indestrutivelmente construído, que não se pode pô-lo ao chão. Mas se aguarda então a porta aqueles que vão chegando para tomar parte no que nele lá dentro está se dando, a obra da redenção, para aniquilá-los antes deles tomarem parte, deles adentrarem nesse edifício, para que eles sejam então postos a perder e sejam estraçalhados antes que nele adentrem. A obra da redenção é indestrutível. E as almas? E as almas? Como é que fica? O que acontece é que Pio XI vai proclamar, 34 anos depois, o reinado social de Cristo, porque o grau tal de corrupção das sociedades, de diluição da ordem temporal segundo Deus a estabeleceu, é uma coisa tão palpável, uma coisa tão gritante, que o único remédio possível é a retomada do reinado social de Cristo.